Fala pessoal, tudo bem? Tudo na boa? Tudo na paz? Então vamos lá, olha só mais questões aqui para você que está se preparando para o seu concurso público da Banca IBAN. Então vamos lá, sem mais delongas. Gente, toma cuidado que a Banca IBAN, ela gosta de algumas questões sim de interpretação de texto. Então normalmente um textinho um pouquinho mais extenso, um pouquinho longo, tá? Com algumas boas questões. Vamos lá, deu uma prova de repente de 12 questões, você pode ter ali, vamos lá, uma média de 3, 4 questões envolvendo interpretação de texto. Eu digo para você que hoje, olha, uma prova de 12, 3 ou 4 de interpretação é bastante, tá? Então, vamos lá. Primeira dica para você, tá? Em termos de interpretação de texto, não comece pelo texto, comece pela leitura das questões. E aí, claro que aqui estamos falando das questões de interpretação. Por quê? Porque daí nós vamos tirar uma ideia básica do que trata o texto. Qual é o assunto do texto? O que ele está procurando? O que ele quer, né, de informação mais precisa? O que será que eu tenho que destacar na minha leitura? Fica uma leitura destacada um pouco mais fácil a partir do momento que eu já tenho uma mínima ideia daquilo que o meu texto, né, tratará, sobre o que o meu texto tratará. Então, vamos lá, olha só. E aí outras coisas que a gente vai destacando, eu vou conversando com você aqui também. Tá? Então, primeira questão, diz assim, ó, a recomendação feita aos consumidores em períodos que demarcam aumento no consumo é. Então, está falando da recomendação feita a consumidores de alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Vamos lá. Ter cuidado com golpes nas compras online, ter atenção com os horários mais usados para as compras, tá? Observar dados sobre fraudes em compras online, estabelecer critérios para aproveitar melhor os períodos de compras. Então, gente, vamos falar de período de compra, vamos falar provavelmente de compra online, vamos falar de alguns cuidados, né, que apareceu ali, atenção, cuidado, golpe, fraude, são palavras que estão no mesmo campo semântico, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá bom? Então, a gente já está construindo o nosso campo semântico. Compra online, fraudes, consumidores, recomendações, etc. Tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Questão de número 2. Segundo informações fornecidas no texto, os golpes financeiros. Gente, vai falar de golpe, vai falar de fraude, provavelmente fraudes nas compras físicas ou online. Olha, até então é bem provável que ele fale de compras online, não sei, vamos ver depois no texto. Atingiram 3,4 milhões de pessoas no último ano, são muito volumosos no Brasil, ocorrem muito em aplicativos estrangeiros usados no Brasil. São variados, mas têm sido detectados com certa facilidade, reduzindo-se o número de vítimas. Será que reduziu o número de vítimas? Gente, bom, nesse momento nós também podemos e devemos utilizar o nosso conhecimento de mundo, né? Olha só, quando a gente olha aqui, ó, tá? Olha de onde é que foi tirado, olha a fonte, CNN Brasil. Disponível em publicado em 5 de novembro de 2021 e constado em 16 de novembro, tá, de 2021. Gente, imagina, olha só, você acha que de lá para cá mudou muito? Provavelmente não. Você acha que mudou negativamente ou positivamente? Em outras palavras, você acha que isso aqui aumentou ou diminuiu? Provavelmente aumentou. Provavelmente aumentou, sim ou não? Acredito que sim, né? Então, provavelmente a letra D de Dinamarca esteja incorreta, porque a gente sabe que esses golpes têm aumentado, não têm diminuído. Então, não reduziu o número de vítimas, provavelmente aumentou, mas enfim. A gente sempre vai de acordo com aquilo que está no texto. Mas como o texto normalmente é uma referência séria, é uma referência atual, a não ser que seja um texto fictício, um texto literário, que não é o caso aqui, aqui é um artigo da CNN Brasil, gente, então utilize o seu conhecimento de mundo, aquilo que você está a par, aquilo que você lê, aquilo que você estuda, aquilo que você escuta na rádio, aquilo que você vê num jornal, na televisão, enfim, de fontes fidedignas. Óbvio. Não me vê assim, da internet. Pode ser coisa da internet? Pode. Isso aqui é uma fonte fidedigna da internet.
né? Você sabe ali, né? Quando tem a chancela da CNN, opa, você sabe que aquilo ali é referência séria, não é fake news, não é um blogzinho qualquer, né? Blogdelmarques.com, não, quem é o Marques? Ah, o Prof. Marques, sim, e aí? O cara saiu inventando um monte de coisa daqui a pouco. Não, tá? Então, fontes fidedignas sempre, tá bom? Depois, questão de número 3. No texto é feita uma observação sobre empresas de segurança. Por que será empresas de segurança? Para, né, nos precavermos acerca de quê? De fraudes. Fraudes de quê? De compras. Que tipo de compras? Provavelmente online. Você viu que legal? Eu estou construindo um campo semântico a partir da leitura das questões, dos enunciados, das suas alternativas, e assim nós vamos. Tá? Então, olha só, vamos lá. Alega-se que, então, as empresas de segurança virtual no Brasil ainda não são eficazes o suficiente para conter os golpes e fraudes financeiros. Cada golpe e fraude que as empresas de segurança bloqueiam geram mais riscos para os consumidores desavisados. As empresas de segurança conseguiram bloquear uma quantidade significativa de golpes e fraudes virtuais, e os golpes e fraudes têm sido incentivados pela ausência de combatividade das empresas de segurança virtual. Então aqui ele já está focando numa outra parte, né? A parte de combater isso, as empresas de segurança que tentam combater essas fraudes. E aí, pessoal, será que estão conseguindo, não estão conseguindo? Quando aparecer isso no texto, a gente já destaca, porque a gente sabe que é importante. Questão de número 4. Questão de número 4 diz assim: analise os trechos a seguir extraídos do 4º parágrafo do texto. Os criminosos costumam atuar principalmente por SMS, e-mails e redes sociais. Essas estratégias utilizadas pelos golpistas entre as estratégias estão suposto desbloqueio de cartão de banco, pedido de atualização de senha, falsa oferta de upgrade na conta. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida entre os dois trechos, tá? Muito bem. Bom, aqui paramos porque depois já temos questões de gramática. Isso, vamos ver, ou ainda tem mais, verbo grifado, mesmo sentido, hein? Beleza, aí nós já temos aqui questãozinha, né, de gramática, vocabulário. Então, vamos então, agora sim, a gente faz a leitura do nosso texto, tá? Então, olha só, mais de 400 golpes financeiros são bloqueados por hora no Brasil, aponta PSafe. Empresas especializadas em cibersegurança dão dicas de como os clientes podem evitar as fraudes. Então, olha só, gente, mais de 400 golpes financeiros bloqueados por hora no Brasil. Será que, então, aumentou ou diminuiu isso aqui? Provavelmente aumentou, né? Com a proximidade do Black Friday e do Natal, a orientação para quem pretende fazer compras online é ficar cada vez mais cuidadoso para evitar cair em golpes financeiros. Isso porque uma pesquisa da PSafe, empresa especializada em cibersegurança, mostra que mais de 150 milhões de brasileiros já foram vítimas de fraudes virtuais em 2021. O número deve registrar ainda uma alta nos últimos meses do ano, com a aproximação das datas comemorativas no país, segundo especialistas. As próximas datas importantes na economia acendem um alerta para clientes e empresas. O volume de golpes é muito grande no Brasil. Somente de golpes financeiros, vamos até trocar a cor aqui, importante para a gente, de golpes financeiros, as empresas de segurança conseguiram bloquear 3,4 milhões de tentativas. Então, conseguiram bloquear tentativas, tá? O número representa uma média de 11 mil golpes por dia e 400 por hora, destaca um trecho da pesquisa da PSafe. Que loucura, né, pessoal? Depois, para evitar que golpes aconteçam, empresas especializadas em cibersegurança deram dicas de como os clientes devem evitar as fraudes durante as compras pela internet nas próximas datas comemorativas. Então, vamos a elas. Tenha sempre uma solução de segurança instalada em seu dispositivo.
Evite clicar em links de fontes desconhecidas, especialmente os que forem compartilhando via aplicativos de troca de mensagens e redes sociais. Crie o hábito de duvidar das informações compartilhadas na internet e nunca informe, olha aqui, gente, nunca informe dados sensíveis em links de procedência duvidosa. Procure sempre confirmar a veracidade das informações nas páginas e sites oficiais das empresas. Muito importante isso, né? Depois, os criminosos costumam atuar principalmente, olha aqui. Vamos lá, olha lá. Os criminosos costumam atuar principalmente por SMS, e-mail e redes sociais. Entre as estratégias utilizadas pelos golpistas estão suposto desbloqueio do cartão do banco, pedido de atualização de senha, falsa oferta de upgrade de contas de benefícios e transações, usando sempre o nome de grandes instituições, ou pedindo uma suposta atualização do app do banco online que instala um aplicativo falso. Outros riscos para as pessoas físicas são invasão pelos criminosos nas contas bancárias digitais, onde eles pegam as credenciais da vítima e podem pagar contas, boletos, fazer empréstimos e transferências, né? Não adianta, né? Marginalidade, né, criativa no nosso país, infelizmente, né, pessoal? Tranquilo? Então vamos que vamos. Olha só. Questão de número 1. A recomendação feita aos consumidores em períodos que demarcam aumento de consumo é ter cuidado com golpes nas compras online. Perfeito, tá aqui. Letra A de Argentina. Letra B, ter atenção com os horários mais usados para as compras. Não, né? Depois, observar dados sobre fraudes em compras online. Também não é isso que eles estão chamando a atenção para o consumidor fazer, né? Estabelecer critérios para aproveitar melhor os períodos de compra. Gente, isso aqui se fosse uma propaganda para ele ver, né? Não, o melhor período de compra é esse aqui, X, vem com a gente, compra aqui, tá, tudo bem, né? Mas aqui a gente está pensando, né, justamente no que se deve evitar, os cuidados que o nosso consumidor precisa ter, tá bom? Então, de fato, aqui a alternativa correta, letra A de Argentina. Depois, pessoal, vamos lá. Questãozinha de número 2. Segundo as informações fornecidas pelo texto, os golpes financeiros, letra A, atingiram 3,4 milhões de pessoas. Não, nós grifamos isso. O 3,4 milhões, tá aqui, ó, é que as empresas, aquelas de segurança, conseguiram bloquear 3,4 milhões de tentativas. Toma cuidado. Não é que atingiram 3,4 milhões de pessoas no último ano, tá? São muito volumosos no Brasil, com certeza. Ocorre muito em aplicativos estrangeiros. Ele não fala de aplicativo estrangeiro. Ele fala de aplicativo de uma forma geral. São variados, mas têm sido detectados com certa facilidade, reduzindo o número. Não, pelo contrário, tem aumentado o número de vítimas. Portanto, a alternativa correta aqui, né, pessoal? Letra B de Brasil. Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha de número 3. No texto é feita uma observação sobre as empresas de segurança. Alega-se que, vamos ver aqui então, tá? As empresas de segurança virtual no Brasil ainda não são eficazes. Pô, se os caras conseguiram, né, evitar que 3,4 milhões de pessoas fossem, né, pessoal, vítimas também dessas fraudes, vai dizer que não são eficazes? Tá complicado. Cada golpe e fraude que as empresas de segurança bloqueiam geram mais riscos? Não gera mais risco para o consumidor. As empresas de segurança conseguiram bloquear uma quantidade significativa de golpes e fraudes. Pô, com certeza. 3,4 milhões, né, gente, tá, de pessoas que poderiam sofrer fraudes e não sofreram em função dessas empresas de segurança, né, com certeza, números significativos. E golpes e fraudes têm sido incentivados pela ausência de combatividade. Tá? Não, eles estão tentando combater, né? Tá errado também. Portanto, a alternativa correta, letra C de Colorado, campeão de tudo. Vamos lá, tá? Vou parar com os exemplos de futebol. Número 4, então, dos exemplos extraídos do texto, tá, gente? Do quarto parágrafo. O que a gente pode inferir, tá? Vamos lá. Os criminosos costumam atuar principalmente por SMS, e-mail, redes sociais.
Entre as estratégias utilizadas pelos golpistas estão o suposto bloqueio do cartão, pedido de atualização, muito bem, e falsa oferta de upgrade. Percebam que tudo isso aqui, de uma certa forma, retoma essa parte do SMS, do e-mail e das redes sociais, né? Tá? É como se ele exemplificasse aquilo ali, né? Ele te traz primeiro uma informação, né? Que os criminosos costumam atuar principalmente por SMS, e-mail e redes sociais. Tá? E aí ele exemplifica como que isso se dá, né? Um suposto desbloqueio, o cartão do cartão do banco, um pedido de atualização de senha, daí ele pode te mandar um e-mail pedindo isso, ou uma falsa oferta de upgrade, que ele também pode te mandar um e-mail, pode ser pela rede social, às vezes até pelo SMS, né? Então vamos ver. 1 e 2 são afirmativas distintas, afirmações distintas, apesar de versarem sobre o mesmo assunto. Não são distintas, na verdade um é complemento do outro. A número 1 explica a causa de 2. Na verdade, o 2 que está aí exemplificando 1. 2 é um argumento que justifica o que foi afirmado em 1. Não, né? Ele está trazendo o argumento, está exemplificando, gente. E depois nós temos 2 ilustra o que foi afirmado em 1, exatamente, tá? Ele exemplifica, ele ilustra, ele mostra, né? Como que aquilo ali se pratica. Beleza. A alternativa correta, letra D, de Dinamarca. Dinamarca. Tá bom? Vamos lá, questãozinha de número 5. Vamos lá. As próximas datas importantes na economia acendem um alerta para clientes e empresas. O que seria acender um alerta aqui? Né? Chamam a atenção, né? O alerta, opa, perigo, te liga, cautela, toma cuidado, precaução, por favor. Olha aqui, ó, o verbo grifado é usado no mesmo sentido em qual das alternativas? Todos acham que no momento em que a câmera do computador acende, aqui é no sentido de ligar, né? Aqui é um sentido denotativo, tá, pessoal? E não um sentido conotativo, não um sentido figurado, que é o que nós temos no texto. Cai fora a letra A de Argentina. A atenção de todos deve acender quando fizerem uma compra online. Exato, perfeito. Né? Deve, né, acender, chamar a atenção, ficar com cautela. Não é ligar, tu não vai ligar um botãozinho que vai ligar a tua atenção. Claro que não. Isso aqui é linguajar figurado. Está aqui a alternativa correta, letra B de Brasil. Letra C, nem todos os sinais que acendem podem ser interpretados da mesma forma. Aqui o sinal, né, gente? Um sinal acender, um sinal ser mostrado. E depois, quem acende a luz também, ligar a luz, cai fora. Portanto, a alternativa correta, de fato, letra B, de Brasil, zil. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Depois, nós temos número 6. Para evitar que os golpes aconteçam, empresas especializadas em cibersegurança deram dicas de como os clientes para evitar os fraudes de compras online. Muito bem. Percebam que esse para evitar nós poderíamos substituir por a fim de evitar. Sim ou não? Sim. E aí, Dani? E aí que se eu posso substituir esse para por a fim de, é porque esse para indica finalidade. Lembra? A fim de que, para que, são nexos finais. Portanto, a alternativa correta aqui, letra D, de Dinamarca. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, questãozinha de número 7. Com base em sua leitura e compreensão do texto, considere as afirmações a seguir e julgue se são verdadeiras ou falsas, tá bom? Vamos lá, pesquisa PSAFE indica que ocorrem mais de 300 golpes por hora, perfeito. Por quê? Porque são 400, se são 400 é mais de 300 golpes, verdadeiro. Uma recomendação feita aos consumidores é: tenha sempre uma solução de segurança instalada em seu dispositivo. Ele fala exatamente isso, tá, gente? Então, certinha também. Depois, os criminosos que agem em crimes virtuais receiam atuar pelo SMS devido à facilidade de seu rastreamento. Em nenhum momento ele fala isso, pelo contrário, ele diz que o que eles mais utilizam é SMS, redes sociais, e-mail. Então, é falsa essa assertiva, tá? E por último, só que a gente já matou a questão, né? Deixa eu ver. Não, ainda não, ficamos entre A e B. A e B, muito bem. Tá, vamos lá. A PSAFE, a partir de pesquisa feita sobre os crimes virtuais na internet, decidiram vender soluções eficientes
aos consumidores. Gente, eles não decidiram vender isso aqui a partir de uma pesquisa feita, né? Não, é evidente que não. Não é isso aqui que gera isso aqui. Claro que não. Então é falso, tá, gente? Falso. Portanto, aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, que vai nos trazer como alternativa correta a letra A de Argentina, tá bom? Número 8. No primeiro parágrafo, o termo porque, ao ser utilizado, emprega ao enunciado a ideia de. Então vamos lá. Gente, olha só, essa aqui é barbada, tem que ser barbada para você que está estudando. A gente sabe que a conjunção porque, ela pode ser explicativa ou causal. Bom, a partir do momento que você lembra disso, que ela pode ser explicativa ou causal, não tem explicativa nas alternativas. Isso quer dizer que ela só pode ser causal, de fato. Tá? Esse porquê tem o mesmo valor de visto que. Visto que. Vamos dar uma olhadinha no porquê lá do primeiro parágrafo? Olha só. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o porquê do primeiro parágrafo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso porquê. Tá, vamos ler toda a frase. Ó. Com a proximidade do Black Friday do Natal, a orientação para quem pretende fazer compras online é ficar cada vez mais cuidadoso para evitar cair em fraude, cair em golpes financeiros. Isso porque uma pesquisa da PSafe, empresa especializada em segurança, mostra que mais de 150 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes. Então, isso aqui, né, pessoal, tá, é o fator causador, gerador daquela outra informação que a gente diz que as pessoas têm que ter cada vez mais cuidado para evitar cair em fraude, né? Isso, visto que uma pesquisa da PSafe, você viu que eu posso trocar aquele porquê por visto que ele é de fato causal. Mas, gente, na hora da prova, pensa dessa maneira. O SOR, eu ainda analisei ali para vocês, porque tudo bem, é o nosso papel aqui. Mas na hora da prova, apareceu assim, ó, pô, o porquê. Você sabe que o porquê é hora explicativo, hora causal. Se não tem explicativo, ele só pode ser causal, tá bom? A alternativa correta, letra A de Argentina. Questão de número 9. Questãozinha de número 9 diz assim, ó, pessoal. O número representa uma média de 11 mil golpes por dia e 400 por hora. Destaca um trecho da pesquisa da PSafe. Tá? O verbo grifado apresenta uma mesma regência do que se verifica no verbo grifado de qual alternativa. Então vamos lá. Gente, olha só, não esqueçam que regência verbal é quando a gente pensa assim, ó, tá, o meu verbo ele pede complemento, pede. Que tipo de complemento ele pede? Aí ele pede um objeto direto, que é aquele complemento sem preposição. Aí ele pede um objeto indireto, que é aquele complemento preposicionado. Aí ele pede uns dois, um objeto direto e um objeto indireto. Um sem preposição, um com preposição. Beleza. É isso que você vai analisar nesse tipo de questão. Tá bom? Então vamos ver? Olha só. Destaca, o número representa uma média tarará, por hora. Destaca um trecho da pesquisa, né? Tá? Então, tá? Quem é que destaca ali no caso, né, pessoal? Tá? Então, ó, o número representa uma média de 11 mil golpes por dia e 400 por hora, tá? Destaca um trecho da pesquisa. Ah, legal, interessante, tá? Muito bem. Vamos voltar nessa partezinha, tá? Olha só, gente, questãozinha de número 9, beleza, tá? Bom, se bem que aqui pode ser, tá, olha aqui, deixa eu só ajeitar aqui. O verbo grifado apresenta, então, a mesma regência que se verifica no verbo grifado em qual alternativa? Primeiro, tenha sempre uma solução, tá? Tenha sempre uma solução de segurança instalada em seu dispositivo. Entre as estratégias utilizadas estão, tá, olha só, estar é um verbo de ligação. Tu já sabe que não é a mesma coisa que eu destacar. Destacar é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. Cai fora. Depois tu tem o verbo ser de novo, verbo de ligação. Cai fora. Depois tu tem o verbo ser de novo, verbo de ligação. Cai fora. Gente, por que isso é importante para você? Porque de repente alguém diria assim, ó, Dani, se eu perguntar aqui, ó, quem é que destaca? Resposta, um trecho da pesquisa da PSafe. Isso aqui não tem complemento, porque isso aqui é o meu sujeito. Então, se isso aqui é o meu sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento. Eu concordo.
Aí, muita gente, de repente, né, acertaria errando, digamos assim, porque pensaria, isso aqui é um verbo transitivo direto, é um VTD, por quê? Porque isso aqui é um objeto direto, complemento do verbo sem preposição, mas ele esqueceu de identificar o sujeito primeiro. Quem é que destaca? Resposta, um trecho da pesquisa da PSAFE. Tá? Então, né, é isso aqui que destaca, isso aqui é o teu sujeito, só que está com uma inversão. Eu tenho primeiro o verbo e depois o sujeito. Mas, de qualquer maneira, ele é um verbo intransitivo. Tá, Dani, mas então tá com problema na questão. Por quê? Porque tenha sempre o quê? Uma solução de segurança instalada. Tenha você é o meu sujeito oculto, e aí uma solução, isso aqui seria o meu objeto direto, Dani. Então, o tenha aqui vai ser um verbo transitivo direto, tá? Concordo. Então, Dani, tá com problema na questão? Não, não tá. Sabe por quê? Porque esse teu verbo aqui, esse primeiro verbo, ele é um verbo de ação. E a regência verbal leva isso em consideração. Isso é um verbo de ação. O que é um verbo de ação, Dani? É aquele que não é um verbo de ligação. Ai, Dani, mas igual, eu ia questionar a questão. Tudo bem, pode entrar com recurso depois se tu quiseres. Mas olha como é simples. Olha aqui, verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação. O único diferente é esse, pessoal. Então garante a questão e depois reclama. Tá? Né? Aliás, nem reclama, porque tu vai garantir a questão. Garante a questão, deixa para outro reclamar. Tá bom? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Dani, um verbo intransitivo também é verbo de ação? Sim. Verbo de ação, gente, é verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Você viu por que eu fui pelo caminho contrário? É muito mais fácil. O que é um verbo de ação? É aquele que não é de ligação. Ponto. Simples assim. Tranquilo? Barbadinha? Vamos lá. Questão de número 10, tá? Questão de número 10. Nós temos aqui, então, várias palavrinhas destacadas e nós temos que analisar as classes gramaticais. Tá, gente? Então, vamos lá. Olha só. Com a proximidade da Black Friday, orientação para. Tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Essas são as preposições. Preposições, né, gente? Só que riscamos letra A de Argentina, riscamos letra C de Canadá. Muito bem. Depois, pessoal, tá? Pretende fazer compras. Olha que legal. Fazer as compras. Você viu que eu poderia colocar um artigo ali na frente? Sim, né? Por quê? Porque o artigo é um determinante. Determinante é um tipo de palavra que acompanha substantivos, que são nomes. Nome de uma ação, nome de um estado, nome de um fenômeno da natureza, nome de um sentimento, nome de um ser animado, inanimado, enfim, aquilo que é nome é um substantivo. Tá bom, gente? Então aqui é substantivo, só aqui tu já matou a questão, né? Vamos lá, cair em golpes, em preposição, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, preposição. Depois nós temos ali, mostra que mais de 150 milhões de brasileiros. Esse quezinho é uma conjunção, tá? No caso, né? Tá, gente? Mostra o quê? Que mais de 150 milhões de brasileiros. Essa aqui é a famosa conjunção integrante, tá? Já foram. Foram é um verbo, palavrinha que indica ação, tá? E depois fraudes, tá? Mais um nome, mais um substantivo. Portanto, de fato, a alternativa correta aqui, letra D, de dromedário. Tá bom, pessoal? Já nos encaminhando para o final aqui da nossa prova, vamos lá, questão de número 11. No seguinte trecho destacado, evite clicar em links. O verbo grifado está conjugado no modo. Percebam, gente, não é tempo, não é forma nominal, não é tempo verbal, é modo. E quando a gente fala em modo verbal, nós temos 3 modos verbais. Ou ele é indicativo, ou ele é subjuntivo, ou ele é imperativo. É isso que é modo, tá, gente? Então, toma cuidado. Então, o que é o modo indicativo? O modo indicativo é o modo da certeza, é aquele que nós temos o presente do indicativo, o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese,
tá? Da situação imaginária. Se eu fizesse tal coisa, né? Que eu cante, que tu cantes, que eu beba, que tu bebas, que você seja feliz, feliz eternamente, né? Que você seja feliz. Olha só. Então, isso é o que? É possibilidade. Isso é presente subjuntivo nesse exemplo que eu te dei, tá? E o imperativo é o modo da ordem, ordem. Beba Coca-Cola, compre batom, vem pra caixa você também, vem. Então, olha só, gente, isso é um imperativo. Então, vamos lá, qual seria o modo aqui? Infinitivo não é modo, infinitivo é forma nominal do verbo. Então, já cairia forma. Não é indicativo, não é subjuntivo, é um imperativo, ó. Evite clicar. Ai, Dani, mas ele não está me dando uma ordem. Tá, pessoal, você entendeu. A palavra ordem, a gente pode utilizar sinônimos. Você acha muito forte ordem? Então, pensa em pedido, em sugestão. Então, ele está sugerindo que você evite clicar em links, tá bom? Assim como eu estou sugerindo que você venha para a caixa, vem para a caixa você também, vem. Assim como eu estou sugerindo que você compre batom, e que você beba Coca-Cola, tá bom? Tranquilo? Muito bem, letra D de Dinamarca. Tá, gente? E a última questãozinha dessa nossa prova, né? Tá? Do Instituto IBAN. Temos aqui questãozinha de número 12, questão de acentuação. Vamos lá. A palavra empréstimo, benefício, próximas e últimos são acentuados pela seguinte regra de acentuação, conforme novas regras ortográficas. Legal, legal. Temos um problema aqui, tá? Mas tudo bem, eu sei. Vamos lá. Gente, empréstimo, próximas e últimos. Por que elas são acentuadas? Porque são proparoxítonas. E toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Vamos ver se a gente tem isso aqui? Vamos lá. Toda proparoxítona terminada. Gente, olha só. Quando você estiver lendo uma alternativa lá, toda proparoxítona terminada em... Esquece, tá errado. Porque toda proparoxítona é acentuada. Toda, tá? Então tá errada aqui a letra A de Argentina. Acentua-se as proparoxítonas terminadas. Tá errado. Tá? A paroxítona é acentuada, independente de ser seguida de S ou não. Gente, elas não são paroxítonas, elas são proparoxítonas. Então, assim, ó, tá, eu tô ligado que a menos pior, a melhor alternativa é essa. Mas eu vou fazer uma observação, tá? Ai, Dani, tu acha que isso aqui deve ter gerado algum recurso? Pode ter sido, tá? Pode ter acontecido, não sei te informar, mas acredito que sim. Porque a palavra benefício, ó, benefício, ela é o que a gente chama de paroxítona terminada em ditongo crescente. Só que a paroxítona terminada em ditongo crescente também é chamada de proparoxítona aparente. Ela não é proparoxítona, ela é proparoxítona aparente. Dani, por que deram esse nome a ela? Porque lá em Portugal, palavras que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ó, lá em Portugal elas não são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ó, exemplos aqui no Brasil: história, série, ânsia, fichário. Tá? Vamos para aqui? Ó, vamos para essa aqui? Benefício. Então, no Brasil, essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Mas lá em Portugal, não. Lá em Portugal, elas são o quê? Elas são proparoxítonas. Tá? Lá em Portugal é benefício. História. Fichário. Então, lá em Portugal, elas são proparoxítonas, pessoal. Por isso que aqui no Brasil, os gramáticos, não, peraí, tá, eu não posso ignorar a essência, né? Porque a nossa língua é a língua portuguesa. Então, eu não posso ignorar o que os caras inventaram. Não vou ignorar. Então, aqui no Brasil, a gente vai chamar de proparoxítona aparente. Mas, gente, de todas essas palavrinhas, a única que é proparoxítona aparente é benefício. As outras são proparoxítonas raiz, proparoxítona de origem. Se fosse sem o benefício, não teria problema nenhum a questão. Seria toda a proparoxítona é acentuada. Mas esse benefício aqui deu
gerou provavelmente um probleminha para essa questão, tá? Claro que nenhuma das outras alternativas se encaixaria, não faria sentido, nenhuma das outras, tá? Não esqueçam que quando você for justificar uma proparoxítona, falar proparoxítona terminada em alguma coisa está errado. Toda proparoxítona é acentuada, tá? Mas essa aqui tem essa particularidade, então toma cuidado. Mas o gabarito aqui seria o único possível, letra B de Brasil. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas questões. E não esquece, se ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá, @pgfconcursos, e segue também o @prof.danielmarques, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!